Sessão solene com a finalidade de outorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo ao Dr. Fábio de Sales Meireles, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, FAESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e chama para compor a mesa. Deixarei nosso homenageado por último. Sua Excelência, ex-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atual secretário de Educação, representando o governador Geraldo Alckmin, Dr. José Renato Nalini. Senhor presidente, muito obrigado pela honra. Sua Excelência, amigo desta casa, Major Brigadeiro do Ar Luiz Roberto do Carmo Lourenço, eminente comandante do 4º Comando Aéreo Regional. Representando o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o maior tribunal do mundo, Sua Excelência Desembargador Henrique Nelson Calandra. Henrique Nelson, só Henrique, eu também aqui Nelson. Olha isso aqui. As bolas na curva. Acho que é por Paulo Dimas. Também representando todos os 94 deputados desta casa, ele que foi presidente desta Assembleia e ministro da Agricultura, Sua Excelência deputado Barros Munhoz, que foi presidente da LESP 2009, 2011 e 2011 2013. Está aqui presente também o deputado que representa também o setor da agricultura, já que é presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, e também nosso representante na UNALI, União dos Legislativos e Legisladores do Estado, querido e estimado deputado Itamar Borges. E agora solicito encarecidamente que deixemos as palmas para o último nominado, porque são vários e os senhores ficarão com as palmas das mãos vermelhas. Então, deputado estadual João Caramês, nosso amigo, secretário adjunto de Agricultura e Abastecimento, Rubens Rizek, representando Arnaldo Jardim. Está aqui também Dona Ivele Lacerda Meireles, esposa do homenageado, a Thelma, a Tânia e o Tirso, o eminente filho. Não, então e o Tarso também. Tá certo, pensei que o cerimonial tinha errado, tem que confiar mais, né? E o Tarso. Queria também saudar o Tirso de Sales Meireles, também filho do homenageado e secretário executivo do Conselho Deliberativo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Major Brigadeiro do Ar, Paulo Roberto Pertucci, diretor-presidente da Fundação Santos Dumont. A Assembleia está empenhada em auxiliar na localização de um local para a instalação do Museu da Aeronáutica. Coronel José Alexandre Nascimento Freitas, representando o general de Exército Mauro César Lorena Cid, comandante militar do Sudeste. Eminente Coronel Ricardo Gambaroni, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
minha colega do Ministério Público, eminente procuradora de Justiça, Heloísa de Souza Arruda, superintendente da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, que foi secretária da Justiça e Cidadania de 2011 a 2014, superintendente da SEMAR. André Magalhães está aqui representando o nosso querido prefeito João Dória Júnior. Ivan Rusni, diretor técnico do SEBRAE. José Roberto Maluf, presidente da editora Spring. Agostinho Turbian, presidente da revista América e Economia Brasil. Nosso querido, grande orador, um dos maiores do país, JB Oliveira, presidente da Associação dos Amigos da Cidade. Grande Eduardo Araújo, de quem sou fã, o cantor da Jovem Guarda. Obrigado pelo seu comparecimento. Cumprimento também todos os presidentes e sindicatos rurais do Estado de São Paulo aqui presentes. O Instituto Centenário, Instituto dos Advogados de São Paulo, vem aqui representado pelo Dr. Ricardo Saeg, eminente advogado. Sua Excelência, desembargador Ney Prado, desembargador federal do Trabalho e presidente da Academia Internacional de Direito e Economia. Sérgio Pasqualin, presidente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. E está aqui também Luiz Flávio Borges Durso. Cadê o Durso? Luiz Flávio Borges Durso está aqui. Precisa arrumar um lugar para o nosso querido presidente Luiz Flávio Borges Durso, aqui presente. A todos, uma calorosa salva de palmas. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta não é uma sessão comum. Esta não é uma sessão qualquer. Esta é uma sessão solene. Sendo uma sessão solene, ela obedece à rígida forma sacramental, nos termos do regimento interno desta casa. Uma sessão solene não pode ser solicitada por qualquer pessoa que não esteja no exercício do mandato parlamentar nesta casa. Feita a solicitação, ela percorre vários órgãos internos e depois é aprovada ou não pelo nosso... Já vou chamar para o final. Ela é autorizada ou não pelo nosso colégio de líderes, que congrega todas as lideranças. Uma sessão solene não pode ser convocada apenas porque um deputado gosta do homenageado. A sessão solene, ela só pode ser convocada por notório e público interesse social. Neste caso, a sessão solene foi autorizada pela unanimidade dos líderes desta casa, autorizada pelo Colégio de Líderes e convocada por este presidente, porque é uma sessão que se destina, nada mais, nada menos, a outorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo ao Dr. Fábio de Sales Meirelles, que vem presidindo a nossa Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, FAESP, com dignidade, com excelência, com seriedade e com eficiência. E recentemente, quando o nosso prefeito João Dória Júnior esteve no Oriente Médio para estabelecer contatos e apoio a negócios aqui no Brasil, a desenvolvimento de questões importantes do ponto de vista social e econômico, ele ouviu: a primeira questão que nos interessa é a agricultura. Depois que resolvermos essa questão da agricultura, estabelecermos os investimentos, nós então estaremos dispostos a ampliar outras conversas, porque é a agricultura que vai levar o país a sair da situação em que se encontra. Por essa razão, ao homenagear Fábio Meirelles e outorgar esta importante comenda, e a Assembleia é extremamente econômica na cessão desse tipo de comenda, nós homenageamos o exemplo de vida, o homem, o pai de família e aquele que melhor representa a agricultura do nosso país. Portanto, peço que todos em pé recebamos agora o nosso homenageado, Dr. Fábio de Sales Meirelles. Só para me saudarem você, dá um alô para eles. Senta aqui, por favor. Vamos fazer uns arranjos aqui. Senta aqui, senta aqui.
Convido todos os presentes para, em pé, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do subtenente PM Edgar Lourenço. O nosso cerimonial rígido me lembra de que, não havendo hierarquia entre os símbolos da nação, não há necessidade de nos voltarmos à bandeira no momento da execução do hino. Quero parabenizar a Banda da Polícia Militar, o subtenente Edgar Lourenço e, na presença do comandante-geral da Polícia Militar, Ricardo Gambaroni, enaltecer o dioturno trabalho que a Polícia Militar faz protegendo a população do Estado de São Paulo. Contem sempre com o apoio desta Assembleia Legislativa, esta gloriosa e centenária instituição, o 130 de 31. Muito bem. Nesse momento, nós passamos a palavra para que profira da tribuna, representando os 94 deputados, embora haja deputados que falarão também aqui,
Mas, representando os deputados, falar em nome da Assembleia e desta presidência, o deputado Barros Munhoz, foi ministro da Agricultura e presidente desta Casa. Anuncio também a honrosa presença do senhor Romeu Chapchap, do Secovia, aqui presente, Flávio Filizola Durso, conselheiro seccional da OAB, Ederaldo Cosa, diretor executivo das Linhas Comunicação. Temos também 2 deputados importantes ligados ao tema da agricultura, Itamar Borges e João Caramês, que farão a sua saudação, inclusive o Itamar Borges, presidente da Comissão de Agricultura. Excelentíssimo senhor presidente, caríssimo colega, que muito nos orgulha na direção da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês, meu querido doutor Fábio Meirelles, homenageado com muita justiça pela Assembleia Legislativa com a sua mais alta honraria, uma honraria que aqui nesta casa só mereceu o deputado Salim Curiati, numa justíssima homenagem. Parabéns, presidente Capês, porque num momento como esse, mais do que nunca, a gente precisa valorizar os bons valores da nossa comunidade, da nossa sociedade. O Curiati é um exemplo de parlamentar, de político, de médico, de cidadão, e o doutor Fábio Meirelles grande líder da maior agricultura e pecuária do Brasil, que é a agricultura e a pecuária paulista. Então, fico muito feliz de poder participar desse evento. Quero saudar aqui o doutor Renato Nalini, que representa o nosso querido governador Geraldo Alckmin, saudar o doutor Nelson Calandra, querido amigo também, que representa aqui o Tribunal de Justiça, o nosso representante da Aeronáutica, do Exército Nacional, o nosso comandante Gambaroni, da nossa querida Polícia Militar, os 2 colegas, em nome de quem eu saúdo todos os deputados da Casa, o Itamar Borges, lutador pela agropecuária paulista também, o nosso querido João Caramês, igualmente lutador, e todas as autoridades presentes, e especialmente a família, a esposa do doutor Fábio, os seus filhos, e todos vocês. Eu vejo aqui rostos amigos, né, Maurício? De longa data, vejo amigos de todos os quadrantes do Estado de São Paulo, e me emociono. E quero vir aqui dar um testemunho. Eu não venho aqui elogiar o doutor Fábio gratuitamente, ou simplesmente porque sou amigo dele. Eu venho dar um testemunho, meu caro presidente Capês, de quem rodou cada município desse Estado, cada bairro, cada vila, cada distrito, cada lugar onde se constrói a grandeza de São Paulo e do Brasil, que é a agricultura. E conversando com as pessoas, olhando no olho das pessoas, ouvindo as pessoas. O doutor Fábio não é querido assim, por acaso. O doutor Fábio não é líder há tanto tempo da nossa Federação da Agricultura por acaso. Ele é esse líder porque ele merece ser considerado o nosso líder da agropecuária de São Paulo e do Brasil. Não há momento em que um tema importante para o agricultor, para o lavrador, como meu pai gostava de chamar, para aquele que constrói a base do progresso e do desenvolvimento do Brasil, não há momento em que um assunto importante aconteça sem a voz altiva do Dr. Fábio, sempre em defesa da verdade, da correção e da justiça. Então, eu trago aqui a minha voz de parlamentar, sim, parlamentar de Itapira, parlamentar da Baixa Mogiana, do Circuito das Águas, da Média, da Alta Mogiana, mas trago aqui a minha voz de alguém que foi secretário da Agricultura e que teve sempre o apoio, a lucidez dos conselhos bons do Dr. Fábio Meirelles. Eu me orgulho, Dr. Fábio, de dizer que sou o seu liderado. Eu me orgulho de dizer que sou o seu discípulo. Presidente Capês, um ato maravilhoso da sua parte. Não é de se estranhar. O senhor termina o seu mandato com brilhantismo, com dignidade.
E pode ter certeza, com o nosso respeito e a nossa admiração. Não podia ter um fim de mandato mais significativo. Uma homenagem a um homem que merece, pela sua história de vida, pelo seu trabalho sério, profícuo. Senão, não seria a nossa agropecuária a mais desenvolvida e a melhor do Brasil. Se não tivéssemos à frente da FAESP o nosso querido Dr. Fábio. Minha gente, finalmente, a todos vocês que são os companheiros de luta do dia a dia do Dr. Fábio, o agradecimento de um brasileiro agradecido. Vocês são o sustentáculo da nossa nação, muitas vezes injustiçados. Vocês não têm a mesma importância que se dá aos representantes de outros segmentos. Tem um probleminha no sistema bancário brasileiro para o país. O presidente da República, o ministro da Fazenda, todas as forças políticas, econômicas, sociais se movimentam para, em uma semana, resolver. Até os determinados movimentos que faz uma barraquinha na frente de um prédio para o país para resolver. A agricultura tem pleitos justos, anos e anos de luta, batalhando. Anuncia-se crédito que não sai, anuncia-se medidas que não saem, e vocês não desanimam. Por isso, como deputado, mas como cidadão, obrigado. Continuem dando força ao Dr. Fábio, para que ele continue lutando pela nossa agropecuária e para que ela se imponha como merecedora de todo o respeito do Brasil, para que ela continue construindo o Brasil da prosperidade, da felicidade e da fraternidade acima de tudo. Deus abençoe o Dr. Fábio de Sales Meirelles. Muito bem, Barros. Muito bem. Anuncio também a presença do competente Dr. Marco Pila, diretor executivo do Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Passo a palavra agora ao deputado estadual, que falará em nome da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, deputado Itamar Borges. Muito bom dia a todas e a todos. Me permitam, já estava mais próximo aqui, mas com a autorização do nosso presidente de utilizar minhas breves palavras aqui deste microfone. Presidente Capês, esse momento eu aproveito para fazer dirigir dois cumprimentos. O primeiro, é claro, a essa brilhante, valorosa, necessária iniciativa de reconhecer e prestar homenagem a Dr. Fábio de Sales Meirelles. Como disse aqui o nosso sempre ministro da Agricultura, sempre secretário da Agricultura, grande líder nesta casa, ex-presidente, deputado Barros Munhoz, homem que puxa, que conduz a todos nós no trabalho do fortalecimento do agronegócio neste Estado e que ecoa e empresta exemplo e contribui para todo o país e até internacionalmente. Portanto, o presidente Capês, ao estar aqui junto com Barros Munhoz, junto com João Caramês, este outro grande companheiro de apoio e líder desta casa, que também sempre secretário da Casa Civil e aqui colega nesta casa, todos nós, 94 deputados, estamos nos sentindo homenageados ao esta casa prestar esta homenagem através do presidente Capês ao Dr. Fábio Meirelles. Por isso que saúdo aqui. E, na sequência, o segundo cumprimento, presidente, é também fazendo referência ao que Barros Munhoz falou. Que brilhante gestão conclui na próxima quarta-feira à frente desta casa. Fortalecimento, valorização, respeito. Presidente Capês, um exemplo de presidente nesta casa, fortaleceu e contribuiu muito, e com certeza fica na história a sua gestão. Muito obrigado por nos liderar, e continue nos liderando agora da tribuna.
Cumprimentar o nosso representante do governador, secretário doutor Nalini, nosso secretário de Educação, cumprimentar da mesma forma o desembargador doutor Nelson Calandra, representando o Tribunal de Justiça, nossos representantes, como já fez referência, Barros Munhoz, da Aeronáutica, do Exército, Gambaroni, da Polícia Militar, que o secretário adjunto de Agricultura, doutor Rubens Rizek, representando o nosso secretário Arnaldo Jardim, da mesma forma, a doutora Heloísa, do Senar, o Ivan, do SEBRAE. Vejo aqui presidentes do Sindicato Rural de todo o estado de São Paulo, lá desde a cidade mais distante que a minha, Santa Fé, o Luiz Bermal, ali ao lado do Romeu Chap-Chap, até aqui na Mogiana e indo para o Vale. Portanto, aqui a presença do apoio ao nosso querido Fábio Meireles, o Augustinho Turbiano, esse grande amigo também, e todos que se fazem presente nesta manhã para prestigiar o Dr. Fábio Meireles Durso e todos que foram referenciados. Mas, claro, uma saudação especial àqueles que representam a história mais diretamente do Dr. Fábio Meireles, que é ver aqui a sua família querida, família linda. Ontem foi Dia da Mulher e já tem as 3 primeiras aqui, que com certeza representam a importância e o símbolo de todas as mulheres. A Dona Ivélia, uma alegria estar aqui ao lado, a esposa, a Thelma, a Tânia, filhas, o Tarso e o Tirso, amigos, filhos também, que representa realmente o quanto essa família tem uma história linda para esse estado e para esse país. Eu quero dar apenas um testemunho aqui. Eu sou suspeito para falar de Fábio Meireles, porque eu me sinto um aluno, aprendi muito com o Dr. Fábio Meireles. Amigo, parceiro de prefeitos, de deputados, do governador, do presidente da República, sempre presente, oferecendo a entidade para apoiar e fortalecer o agronegócio. E eu era prefeito de Santa Fé do Sul, ainda muito jovem, fui prefeito em Santa Fé com 24 anos de idade, e comecei lá atrás essa parceria, esse trabalho com o Fábio Meireles. Com o Sindicato Rural, na época o saudoso Adalto, agora o Luiz, e ali, eu falava ainda com o Armando Prata agora há pouco, vejo aqui o Candeu, Dr. Fábio Meireles, o Barros Munhoz, em muitas dessas oportunidades, ou como secretário da Agricultura, ou como ministro, começamos importantes ações. Muitas vezes olha-se para o Senar, olha-se principalmente para a FAESP e enxerga o fazendeiro, o produtor, enxerga tudo aquilo que é o poder econômico do agronegócio. É claro que também é, porque tem que fortalecer o pequeno, médio e o grande produtor. Mas tem outras faces da FAESP e do Senar que é muito importante que seja colocada. Não só aquela das políticas, das reivindicações, das bandeiras e das conquistas, tanto no Estado como na União, como no país, mas também aquelas de cunho social. E eu me recordo, em Santa Fé do Sul, nós tínhamos um problema muito sério com crianças de rua, e foi num projeto construído em parceria com o Senar, que nós tiramos mais de 300 crianças da rua, capacitando, preparando para o trabalho junto à agroindústria e ao produtor rural, e dali surgiu um exemplo, tanto é que o nome do projeto era Projeto Renascer. Esse projeto se tornou exemplo para todo o Estado, graças a Fábio Meireles, graças ao Senar, e eu não podia, tendo vivido essa história lá quando eu tinha o meu primeiro mandato, depois de ter sido 3 vezes prefeito, de estar no meu segundo mandato de deputado e ter vivido toda essa história com o Fábio Meireles, não podia, presidente Capês, deixar de vir aqui e dizer: presidente, amigo, doutor Fábio Meireles, primeiramente, obrigado por o que o senhor fez e faz e ainda fará pelo agronegócio e pelo nosso país e pelo povo de São Paulo e do Brasil. E, por fim, dizer que toda e qualquer homenagem e honraria é muito merecida, mas será sempre muito pouco para reconhecer o grande homem e o grande valor que o senhor tem e o grande legado que o senhor constrói e deixa para todos nós. Um grande abraço, sucesso, Deus o abençoe, bom dia a todos e um grande abraço. Fechando a parte da fala dos deputados do Poder Legislativo, está aqui presente o deputado que foi secretário-chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, que representa aqui a maior bancada desta casa, bancada com 23 deputados, que é o PSDB, e que também falará
homenageando o nosso queridíssimo presidente Fábio Meirelles, falará em nome do Colégio dos Líderes desta casa, deputado João Caramês. Assim falam o nosso ex-presidente e ministro, fala o presidente da Comissão de Agricultura e fala o Colégio de Líderes nesta homenagem. João Caramês. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente da casa, deputado Fernando Capês, e da mesma forma que fizeram o deputado Barros Munhoz, o deputado Itamar Borges, eu quero aqui me referenciar à gestão do deputado Capês, que fez com que realmente essa casa se tornasse cada vez mais unida. Obrigado, presidente Capês, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua perseverança durante o seu mandato, que se encerra na próxima semana. Cumprimentar o deputado Barros Munhoz, que nos representou aqui. Nós não poderíamos ter um representante melhor do que o nosso deputado Barros Munhoz. Foi prefeito, deputado federal, deputado estadual, secretário, ministro. É um homem que nos orgulha muito. Eu, particularmente, tenho um grande orgulho de ser seu colega, Barros. Deputado Itamar Borges, que é o presidente da comissão. Cumprimentar aqui o doutor Naline, representando o nosso governador, doutor Calandra, coronel Gambaroni, representando aqui a Polícia Militar, nosso comandante-geral. Cumprimentar aqui os presentes, os senhores, as senhoras, presidentes de sindicatos, e, de uma forma toda especial, cumprimentar aqui o nosso homenageado, doutor Fábio Meirelles. Quero aqui também cumprimentar a dona Evelise, é isso? Dona Ivele, a sua esposa, e, em nome do Tirso, o filho do doutor Meirelles, eu quero comentar os demais familiares. Duas palavrinhas aqui rápidas. Nós já tivemos aqui o nosso deputado Barros Munhoz falando em nosso nome, mas eu não podia deixar de vir aqui, doutor Fábio Meirelles, de dizer o quanto nós reconhecemos o seu trabalho. Doutor Fábio Meirelles, sem sombra de dúvida, é uma das maiores ou a maior liderança rural que apareceu nos últimos 50 anos. Feliz da nação, feliz o Estado, que tem um homem como Fábio Meirelles defendendo a nossa agricultura. Como bem disse aqui, o deputado Barros Munhoz lembrou muito bem, porque é da área, é do campo também. Se não fosse a agricultura, o Brasil já estaria quebrado. Essa é a verdade. E uma particularidade do Dr. Fábio Meirelles é a sua humildade, a sua simplicidade e o seu poder de agregar, Dr. Fábio. Dr. Fábio não é aquele presidente nacional da federação que vai apenas na AgriShow, em Ribeirão Preto, onde toda a mídia está lá concentrada para divulgar aquela grande feira agropecuária que nós temos. Mas ele vai lá também em Fartura, Sarutaiá, Óleos, cidades pequenas, cidades menores, e todas essas cidades fazendo questão de recebê-lo com galhardia e prestando a sua homenagem. Quantos títulos de cidadãos Dr. Fábio Meirelles não tem? Quantas honrarias Dr. Fábio Meirelles já recebeu? Medalhas, principalmente a de hoje, esta medalha de mérito legislativo, que poucas pessoas recebem. Quantas e quantas? E um dia perguntaram a ele, doutor Fábio, de todas essas honrarias, de todas essas homenagens, qual é a mais importante que o senhor recebeu? Ele falou, todas, porque todas elas são como filho para mim. É esse o doutor Fábio Meirelles. Esse homem simples, esse homem agregador, esse homem humilde, e eu não poderia, deputado e presidente Fernando Capês, deixar de passar aqui por esse microfone e prestar a minha homenagem a esse grande homem e pedir a Deus Todo-Poderoso que possa continuar dando saúde, alegria e força para ele conduzir a nossa agricultura no nosso país. Parabéns, doutor Fábio Meirelles. Um grande abraço e um beijo no seu coração. Parabéns a todos. Obrigado. Parabéns, Caramês. Deputado de grande atuação, ainda hoje, depois de 3 mandatos, onde eu vou, querido Caramês, não é Capês,
É uma honra para mim também. Bem, sendo uma sessão solene, ela tem rígida forma sacramental. Fala o Poder Legislativo. O Poder Legislativo falou por 3 deputados representativos da Assembleia do Setor da Agricultura. Agora falará o Poder Judiciário. Passaremos a palavra para falar em nome dos desembargadores e dos juízes do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, desembargador Henrique Nelson Calandra, que foi presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Presidente Fernando Capês, bom dia a todos os presentes, homens e mulheres, construtores de um Brasil da esperança, de um Brasil liberto. Que me seja permitido falar da tribuna do parlamentar como um modo de, pelo Poder Judiciário, que eu empolguei a vida inteira como juiz de carreira concursado há quase 4 décadas, depois de atender 500 mil de pessoas e de proferir mais de 40 mil votos, de ter presidido a Associação Nacional, a Associação Paulista de Magistrados, vir aqui e fazer desta tribuna o local adequado para homenagear inicialmente os parlamentares paulistas e brasileiros, porque nunca se viu tanta onda de críticas indiscriminadas contra pessoas que, escolhidas pelo voto popular, cabe escrever as leis que nós, juízes, temos que aplicar. Eu fico extremamente honrado poder, depois de 70 anos de idade, pisar nesse solo sagrado da Casa de Leis de São Paulo para poder proferir uma fala representando não o Tribunal de Justiça, do qual eu já não faço mais parte, porque completei a idade em que nós somos aposentados por imposição constitucional em razão da idade, mas me sinto rejuvenescido nessa tribuna, presidente, para homenagear cada parlamentar desse Brasil na pessoa da vossa augusta presidência. Quero saudar meu companheiro de tantos anos, de tantas horas, um homem quase perfeito, porque nós às vezes temos algum defeito, meu companheiro, desembargador Renato Nalini, hoje abrindo terreno e lutando pela educação verdadeira para os nossos filhos, para os nossos netos. Alguém que presidiu o nosso tribunal, alguém que sentou ao meu lado no alçada criminal, que me deu posse como juiz no Tribunal de Alçada Criminal, onde ele era presidente. Fui requisitado para ir trabalhar na seção criminal junto com o presidente Nalini. Eu fico honrado, presidente Nalini, desembargador e hoje secretário de Educação, representando uma das mais expressivas lideranças brasileiras, que é o governador Geraldo Alckmin. Um homem que, ferido de morte, com a dor mais profunda que alguém pode sentir, com a perda de seu filho, é capaz de continuar governando com a firmeza necessária, sem direito até a sentir a dor que arrasaria qualquer um de nós, e ainda se propondo a servir mais o nosso país. Eu fico feliz, presidente Capês, de poder saudá-lo como companheiro de trabalho no Ministério Público, junto à magistratura, anos. Escreveu uma obra importantíssima
para todos nós, que é o seu livro sobre processo penal, que eu trago na minha cabeceira do escritório como orientação e viga-mestra desde o tempo que eu estava ali a julgar as pessoas como uma referência. Meu querido deputado Barros Munhoz, presidente desta casa de sempre, eu acho que o presidente vai continuar para sempre, ministro da Agricultura, secretário da Agricultura, um dos homens mais notáveis do nosso país na luta pelo homem do campo. Meu querido deputado maravilhoso Itamar Borges, que preside a comissão voltada para a agricultura, o queridíssimo João Caramês, também deputado de tantas lutas. Queria também registrar o meu agradecimento a esses deputados pelo destaque, pela consideração que têm tido com o Poder Judiciário e com a agricultura. Saudar o coronel Gambaroni, que está encerrando sua missão exemplar como comandante-geral da Polícia Militar do nosso querido Estado de São Paulo, nosso anjo da guarda, da cidadania, da democracia e da segurança pública. Que Deus possa lhe abençoar nessa sua caminhada e esteja certo que a sociedade brasileira muito lhe deve. Meu querido companheiro Ricardo Saeg, que preside a Comissão de Direitos Humanos do meu centenário Instituto dos Advogados de São Paulo, meu sempre presidente Luiz Flávio Borges Durso, porque eu digo que aquele que presidiu continua para sempre, hoje aqui também acompanhado de seu filho, conselheiro federal, meu sempre presidente Ney Prado, do nosso imortal Instituto, sempre elegante, sempre trazendo o seu conhecimento. Queria, presidente Fernando Capês, lembrar um poeta inglês, John Milton, que o nosso querido Batoque hoje lembrou no jornal O Estado de São Paulo. E John Milton, meus amigos, não era nenhum jurista. Ele era um dos maiores poetas ingleses. E quem escreveu uma obra fundamental em defesa da liberdade não foi nenhum de nós, deputado, presidente de sindicato, presidente da Assembleia, grandes juristas, foi um poeta. E John Milton, na sua obra chamada Areopagítica, ele vai à frente da Corte dos Lordes para defender a liberdade de expressão de um povo que era esmagado por um regime de repressão total. E muitas vezes, em nome dessa tal da liberdade conquistada, meu sempre presidente, Fábio Meirelles, que lidera, que nos ajuda e que nos encaminha, ela às vezes serve para deturpar, para mudar, para atacar pessoas que dedicam toda uma vida por uma causa da sociedade. Queria homenagear a senhora Ivele, os filhos, o genro, o nosso presente grande artista Eduardo Araújo. Eu dizia para ele em particular, nós, juventude, presidente Capês, devemos muito a esse homem, porque através da sua arte, através da sua melodia, das suas músicas, um compositor, um artista maravilhoso, nós tivemos um exemplo de uma juventude responsável. Nós tivemos um exemplo de uma juventude comprometida com nobres e importantes causas. Quero citar também os filhos, a Tânia, a Thelma, o Tirso, Tarso, engenheiro, agrônomo, pós-graduado no Brasil e fora do Brasil, que dedica a sua vida a ensinar no Senar há muitos anos, andando por lugares onde muitos de nós talvez nunca pisaram, nos interiores e nas fazendas. Eu devo ser breve, devo falar o menos possível, porque o verdadeiro homenageado é aquele guerreiro que, com aquela espada inquebrável, vai atravessando as cortinas do tempo em prol de um Brasil melhor. É aquele que, muitas vezes, incompreendido, é aquele que, sendo deputado,
abrir a porta para nós, jovens, juízes, promotores, que íamos lá bater na porta dele. Olha, nós precisamos de ajuda na Constituinte. Nós precisamos de ajuda para que o Poder Judiciário, para que o Ministério Público não seja destruído. E era naquela porta aberta que nós encontrávamos amparo e abrigo. Eu não poderia deixar de falar, doutor Fábio, sobre a sua presença há tantos anos, sobre a sua liderança há tantos anos nesse setor. Na realidade, o grande homenageado de hoje não é o senhor, porque a sua figura física é mortal. A sua figura física tem duração limitada no tempo, mas o seu sonho, a sua luta por todos aqueles que presidem sindicatos no setor agropecuário, por todos aqueles que hoje vieram aqui para lhe aplaudir, para lhe homenagear, é que lhe fez empunhar essa espada e, mesmo com 88 anos de idade, ser capaz de atravessar a cortina do tempo, que até nós, com menos idade, muitas vezes nos sentimos enfraquecidos, nos sentimos sem coragem para avançar, mas a sua coragem pela agricultura, pela pecuária, não é mortal. A sua coragem contaminará todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que nos veem, no sentido de perpetuar que esse é o caminho certo para a humanidade, o caminho do trabalho, da dignidade. O nosso Senar, que já educou, encaminhou mais de 4 milhões de pessoas. Eu, jovem juiz, eu tinha meus presos que eu tinha que mandar estudar para fora. Era o sindicato, era a federação que ajudava com óleo diesel, arrumando motorista para levar os presos para estudar fora da cadeia, porque eu não admitia ninguém preso sem trabalho e sem estudo. E foi assim que muitas vidas foram recuperadas e salvas. Nem o senhor lembra disso, porque vai fazer quase 40 anos. Portanto, presidente Capês, eu me aventuro a usar dessa tribuna para dizer que o Brasil tem jeito, para dizer que o Brasil, semeado pela mão corajosa dos senhores e das senhoras, verdadeiros líderes desse país, poderá alimentar não só o nosso país, como o próprio mundo. A nossa balança comercial diz mais que qualquer pesquisa, diz mais que qualquer página de jornal. Ela diz que das mãos do nosso lavrador, que das mãos dos nossos produtores rurais, é que vem a solução para um Brasil que tem fome e sede de justiça. Muito obrigado, presidente. Completando a tripartição de poderes, na concepção de Montesquieu, deixa eu só comentar o nosso querido Calandra. Eu vou passar a palavra agora ao desembargador José Renato Nalini, que falará representando o Poder Executivo, o governador Geraldo Alckmin, uma vez que é secretário de Estado da Educação e foi presidente do Tribunal de Justiça também. Sua Excelência, José Renato Nalini. Muito bom dia a todos. Não tenho o dom da oratória dos 3 parlamentares e do meu querido irmão Henrique Nelson Calandra, e, portanto, vou ser muito módico nestas minhas palavras, porque tenho o privilégio de ser contemporâneo do Dr. Fábio de Sales Meirelles,
de já ter feito a ele, na condição de presidente do Tribunal de Justiça, aquela homenagem merecidíssima que ele teve durante a nossa presidência, recebendo também o colar do mérito do Tribunal de Justiça, a mais alta condecoração. E o governador Geraldo Alckmin me encarregou, presidente Capês, de trazer a Vossa Excelência 2 abraços especialíssimos. Um abraço pela homenagem merecida ao Dr. Fábio de Sales Meirelles, que é aquele que está fornecendo ao governador os sinais mais promissores de que o Brasil está enxergando uma perspectiva auspiciosa através desse trabalho que dá uma resposta magnífica. E quem assiste aquelas inserções nos noticiários da manhã, mostrando o que o agronegócio está a oferecer como sinal concreto de retomada do desenvolvimento, é o Brasil que tem de agradecer aquilo que o Dr. Fábio de Sales Meirelles representa e cuja liderança o mantém durante tantos anos, merecendo o respeito, o carinho, a solidariedade de toda a sua categoria, e agora esse reconhecimento que é tão bom que, em todos os poderes, Vossa Excelência está a receber aquilo que é de justiça, o sinal de que a sua contemporaneidade enxerga o que o senhor representa na liderança desse setor, que é, como diz o governador, a salvação da lavoura brasileira. Então, esse abraço, o governador já teve a oportunidade de dar várias vezes, gostaria de estar aqui pela manhã, mas outros compromissos o impediram. E o segundo abraço, presidente Capês, é a gratidão do governador pela sua presidência, gratidão à qual eu acrescento a do Poder Judiciário. Vossa Excelência, quando assumiu a presidência desta casa, no primeiro mês aprovou vários dos projetos que estavam aqui à espera da apreciação da casa de ressonância, dessa caixa de ressonância das aspirações populares, que é o Legislativo. O poder mais forte na concepção de Montesquieu, porque é aquele que elabora as regras do jogo. Ao Executivo, no Estado de Direito, resta cumprir a lei. Isso é governar, é cumprir a lei. E ao Judiciário, fazer incidir a vontade concreta da lei aos conflitos. Mas quem tem as rédeas do Estado de Direito é o Parlamento. Vossa Excelência, quando assumiu, eu sou testemunha disso, aprovou, fez com a sua liderança, aprovar vários dos projetos de interesse da Justiça. Isso deu ânimo a que o Judiciário retomasse o seu trabalho pela informatização, pela aceleração no julgamento dos processos, que nós já estávamos com mais de 100 milhões no Brasil de demandas, não é, a mostrar que há uma sede de justiça, como há pouco o desembargador Calandra falou. Então, Vossa Excelência termina fazendo homenagem a um homem que merece homenagens, o doutor Fábio de Sales Meirelles, este padrão, esta legenda. Todos nós somos privilegiados por sermos contemporâneos dele. A história já está registrando o que ele significa, e é muito bom que esta Casa do Povo de São Paulo formalize a gratidão, o reconhecimento, mas, acima de tudo, o respeito e o carinho do povo de São Paulo por Fábio de Sales Meirelles. Muito obrigado, senhor presidente. Anunciamos também a presença
deputado Léo Oliveira, através do seu assessor Kleber Maldaner, e também do deputado Salim Coriati, através do seu assessor Ney Dias, aqui presentes. Comunicamos a todos os presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela TV Assembleia, neste sábado, agora, dia 11, às 11 horas da noite. Quem tem a NET, se o sinal não cair como de hábito, coloque no canal 7. Senão a TV Vivo, canal 9, e TV Digital, canal 61.2, não há necessidade de procurar o ponto 2. Colocando 61 no controle remoto, automaticamente sintonizará. Então, sábado, 11 horas da noite, todos nós já temos um compromisso em rever esta belíssima e justa homenagem que a Assembleia Legislativa faz a Fábio Salles Meirelles. Nesse momento, procederei à leitura brevíssima do currículo do homenageado, para que, em seguida, no momento mais importante, no clímax dessa sessão, passemos à entrega do colar de honra ao mérito legislativo. Foi um trabalho enorme, porque o Tirso organizou uma obra maravilhosa, uma biografia sobre a vida do professor Fábio Meirelles, semeador dos novos tempos. Está aqui, então, até gostaria que desse um foco aqui. Eu não posso falar close, porque seria anglicismo. Muito bem. Engraçado, eu não estou vendo. Se ele está aparecendo? Tá? Que lá eu não estou vendo. A garrafa está na frente. Tem que todos os detalhes. A vida é o detalhe, é o principal. Está aqui? Então, aqui. Pronto. Eu quero... Porque muita gente vai ver, essa sessão vai ser repetida muitas vezes pela televisão, vai para as redes sociais, e eu quero que vejam o registro da vida deste homem maravilhoso. Bem, falar de Fábio de Salles Meirelles é, ao mesmo tempo, uma missão fácil e difícil. Fácil porque sua vida é repleta de fatos importantes. Difícil porque não é fácil selecioná-los. Todo dia, seu currículo precisa ser atualizado. É um grande exemplo, sobretudo às novas gerações. Na semana passada, estava com mais de 120 páginas. Fomos olhar hoje, já passou de 130. Podemos, então, dizer que Fábio Meirelles é um dos mais importantes líderes rurais que já surgiu na história do Brasil nos últimos 60 anos. Indiscutivelmente, seu trabalho beneficiou toda a agricultura nacional. Seu currículo é enriquecido por funções representativas de eleição, cargos públicos, atividades políticas, empresariais, condecorações, quase uma centena de títulos de cidadão de municípios paulistas e de outros estados, comendas, troféus, medalhas, obras publicadas, missões no exterior, palestras em congressos. Advogado, OAB de Franca, formado em 1976, é diplomado pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, no 19º ciclo de estudos, e participou do ciclo de extensão da ESG, no curso A Segurança Nacional no Pensamento Político Brasileiro, sempre um patriota. Exerceu os cargos de presidente do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, BNCC, presidente do Instituto do Café do Estado de São Paulo e diretor do Badesp. Chefiou delegação de empresários brasileiros junto à Organização Internacional do Trabalho. Inúmeras conferências e participações nacionais e internacionais. Eleito deputado federal por São Paulo em 1990. Integrou as comissões de Agricultura e Política Rural, Economia, Indústria e Comércio, Defesa Nacional, Constituição de Justiça e Orçamento, as mais importantes. Exerce também a presidência do Conselho de Administração do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de São Paulo, desde 1993,
e a presidência do Fundo de Desenvolvimento Pecuário do Estado de São Paulo. Acumulou até dezembro de 2008 a presidência da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, órgão sediado em Brasília, e a presidência do Conselho Deliberativo do Senar a nível nacional. Em dezembro de 2000, foi eleito por unanimidade presidente do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE São Paulo. Na gestão de 2004-2006, ocupou a vice-presidência do referido conselho. Em dezembro de 2006, foi eleito por unanimidade, uma unanimidade inteligente, para mais uma gestão à frente do SEBRAE, cargo que exerceu até janeiro de 2009. Eficiente administrador rural, Fábio Meirelles, com seu trabalho diuturno em suas fazendas, produz café, milho, sementes, soja, com altos níveis de produtividade, contribuindo com a policultura para a riqueza de nossa nação. Criador de gado de corte, de leite, de cavalos, jamais se descuidou da defesa ambiental. Há mais de 40 anos desbravou e desenvolve atividade agropecuária no Altiplano Central, no único ponto do estado de Minas Gerais que toca no Distrito Federal. Foi escolhido e nomeado presidente da AgriShow em 27 de agosto de 2014 e assim presidirá nos próximos 2 anos. Faz projetos para o futuro, tem muito ainda a oferecer. Em 17 de dezembro de 2015, foi reeleito para a sua 14ª gestão frente à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, FACESP, e do Conselho Administrativo do Senar, Administração Regional do Estado de São Paulo, para a gestão 2016-2020. Pai de família, marido exemplar, casado com a professora Ivele Lacerda Meirelles, tem 7 filhos, 15 netos, 5 bisnetos, e continua dedicando a sua vida diuturnamente ao incansável trabalho. Num período em que o nome construído vale muito pouco, quando pela crise jornais e meios de comunicação precisam vender e só vende aquele que fala mal, esta Assembleia tem um compromisso com o restabelecimento da verdade, para mostrar uma vida edificada com trabalho, com dignidade. Contra fatos não há argumentos. Às vezes eu me lembro, querido Fábio Meirelles, do filósofo do século XVII, Thomas Hobbes, que nasceu em 1588 de parto prematuro. Sua mãe estava apavorada com a chegada da invencível armada espanhola que se aproximava da ilha da Inglaterra. Ele nasceu, então, diz que nasceu gêmeos, nasceu ele e o medo. Aquilo influenciou Hobbes em toda a sua vida. E ele foi autor de inúmeras obras, entre as quais Leviatã, no qual ele sintetizava: o homem é o lobo do homem, homo homini lupus. Quando a gente se sente injustiçado, a tendência é dar razão a Hobbes. Mas quando vemos Fábio Meirelles, sua família, seus amigos, a união desta Assembleia Legislativa, este Parlamento unido, sem personalismos, para fortalecer o poder legislativo e reequilibrar a democracia, nós reacendemos a esperança no ser humano. Fábio, não é você que está sendo homenageado pela Assembleia. É a Assembleia que está sendo homenageado quando você aceita receber a comenda mais importante aqui criada, que só pode ser concedida se autorizada pela mesa, pelo colégio de líderes, depois de passar por inúmeros escaninhos. Por essa razão, eu peço ao Dr. Calandra Barros Munhoz, nosso querido Naline, nosso brigadeiro comandante do 4º Comar, aos deputados aqui presentes, Itamar Borges e João Caramês, que auxiliem o presidente na entrega do colar de honra ao mérito legislativo, e peço que seu filho Tirso, sua esposa Ivele, compareçam também aqui para ficarem neste momento eternizados.
direção dessa nação, com certeza, o Brasil teria outra realidade. Eu vim aqui para ir no serviço médico. A minha mulher falou, ó, morreu um cara com febre amarela, vizinho lá. Eu falei, mas não pegue em ninguém, né? Ah, mas algum mosquito. Então, gente, os problemas, tomei banho, levantei para ficar numa boa. Mas estou com o serviço médico aqui, doutor, por isso eu não estive aqui. Mas o senhor merece todas as homenagens do mundo. O senhor merece. Eu o conheço muito bem. Parabéns por ter essa iniciativa, parabéns pela ideia. Parabéns. Um homem de valor que hoje está tendo o seu valor reconhecido. Muito bem. Deputado Rafael Silva, que não conteve sua emoção, e como aqui é uma sessão solene, porém familiar, nós ficamos honrados com a sua fala. Bem, agora o melhor fica para o final. Com a palavra, Fábio Meirelles. Excelentíssimo e prezado amigo, presidente da Assembleia, que eu costumei chamá-lo Dr. Capês. Uma intimidade na expressão da fala do seu nome. Preparei, inclusive, entre vários documentos, um que eu iniciava dizendo ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Dr. Fernando Capês. Quer dizer, um protocolo inicial para fazer uma retórica dentro da doutrina da boa fala. Possivelmente, eu usarei parte de 2 páginas que escrevi. Mas antes, torna-se necessário, na experiência do meu tempo, prestar em seu nome os maiores e mais expressivos cumprimentos para afirmar que não há palavra, não há expressão nenhuma possível dizer a todos que usaram ainda há pouco a palavra para exprimir a importância desse evento. Sim, mas talvez não a importância tão justa para o homenageado. Talvez ele não tivesse razões para receber, possivelmente, a homenagem que honra o Estado de São Paulo, honra a cidadania do povo de São Paulo, honra a cada um que, evidentemente, pode assistir, ou pôde assistir, ou poderá assistir um evento como esse. Então, mais uma vez, eu diria ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, doutor Fernando Capês, permita, sim, Vossa Excelência, pela dignidade, coragem e civismo que tem, e, principalmente, pela responsabilidade nos seus atos pessoais e públicos, de ficar à frente na luta e na defesa dos interesses desta notável Assembleia e do povo de São Paulo. Que acredito que eu honro realmente agora a cumprimentar todos que antecederam na palavra, na expressão, na representatividade que tem. Meu muito obrigado por tudo quanto eu vi. E não tem outra expressão do que o meu muito obrigado, porque foram tão belas,
tão fantástica, e eu tão pequeno para tantos méritos, mas Deus permitiu que eu as ouvisse. A eles, em nome do presidente Capês, meus cumprimentos. E antes de pronunciar o pouco que escrevi, eu queria dizer-lhes: as nuvens negras, elas surgem, mas são passageiras e se enterram por si mesmas. Elas desaparecem. A luz do sol, que vai ao campo quase que poderíamos dizer da divindade, da presença de Deus, mas não precisaria subir tanto, porque não tem dúvida que se Ele legou para nós a sua espiritualidade, quem pode dizer que Ele não está aqui entre nós? Então, maior justiça e compreensão do que está ocorrendo está em mão de Deus. E nós todos, querendo ou não, somos submetidos a Ele. Eu me submeto e saber se mereço o que eu recebi, eu vou agradecer. Se não mereço, eu peço escusa e perdão aos que me homenagearam. Aí sim, a unidade caminha naquilo que se chama espiritualidade. Eu lembro, ao ver esse grupo extraordinário de presidentes de sindicatos, o fato que ocorreu outro dia comigo, quando cheguei a receber documentos, ofícios, bloqueando qualquer ato que nós tivéssemos em movimentar, se fosse o caso, 1.000, 5.000, 10.000, 25.000, como já fizemos, da liderança para vir aqui numa solenidade dessa. Tinha que resguardar um ambiente elevado de leis, que é a notável Assembleia Legislativa do Estado. E passamos a bloquear, deixar livre, bem livre, sem nenhum convite, embora o convite saísse direto do presidente da Assembleia. Por isto, eu afirmo, aqui tem uma liderança especial, de notável valor, porque representam a força significativa de cada área da produção agrícola. Mas se isto fosse pouco, por que não lembrar? No ano que casei com Ivele Lacerda Meireles, lá estava, na Catedral de Franca, o cônsul-geral da Grã-Bretanha. A surpresa maior foi que, 15 dias após Sua Majestade, o governo britânico nos convida para passar um mês na Grã-Bretanha. A convidada de honra do governo britânico. Era, até certo ponto, não entendíamos bem o episódio. Mas lá comparecemos. Lá fomos. E nas reuniões que nós tivemos, com um conde de 2 metros de altura, um gigante, que tinha também o seu ciclo de propriedades na Grã-Bretanha, mostraram a evolução do campo agrícola e agroindustrial da Grã-Bretanha, mostrando a evolução, a parte técnica, e em todas as vezes perguntavam como nós sentimos de perto a agricultura brasileira, de São Paulo, porque nós já tínhamos uma liderança e já presidíamos alguns setores da agropecuária. A grande pergunta, presidente Capês, e deputados que aqui estão comigo, e essa liderança extraordinária de autoridades e de representação. O que significava para nós, o que nós pensávamos desse continente da agropecuária?
e que nós tínhamos experiência pelo levantamento e os estudos que eles tinham da compreensão das nossas atividades. Já havia uma preocupação no continente da agropecuária brasileira. É inacreditável que isso ocorresse, como outros feitos caminharam também nessa direção. Outros convites que vieram a nós. Não tinha dúvida que era fundamental que nós fortalecêssemos o nosso setor agrícola, a tal ponto que o meu pai, de saudosa memória, Dr. Severino Tossi Souza Meirelles, meu filho, trabalha a favor permanentemente da nossa terra. Temos que fazer as correções necessárias. E quando você cuidar de uma produção, faça com técnica. E cuide para colher bem e melhor abastecer. O Brasil é um continente, como dizia ele para mim, que D. João VI disse, em 1808, ele disse, abro os portos para o mundo. D. João VI demonstrou em 1808, a família nossa que começou aqui por volta de 1750. Deu uma tradição de conhecimento e uma atividade de responsabilidade pessoal no trato da agropecuária. Então, não há como negar que a liderança, que parece tão simples, inclusive de mulheres que aqui estão, que também presidem sindicatos, mas tem amor à terra. Então não há nenhum lucro maior do que no seu amor pela terra, pela atividade. O outro lucro, ele é natural, ele vem como consequência de aplicabilidade no mesmo mistério, ou nas necessidades que pode. E a minha esposa é melhor agricultora do que eu. Ninguém contou. Campeã. Sabia e sabe fazer qualquer trabalho, até dilaçar ou tirar o leite de uma vaca brava. E é professora. O seu avô era o coronel João Pedro de Faria, que abriu os sertões de Minas, ajudou a abrir os sertões de Minas e de Mato Grosso, deixando também fincado naquela região uma área importante de pecuária. Então, há uma vivência, senhor presidente. O que me surpreende muito é, Vossa Excelência, qual foi a estratégia possível, imaginária, um homem de grande ciência, um procurador ilustre, homem de coragem, que define o seu caráter na linha de frente, para o que der e vier, escolher um homem do campo para prestar essa homenagem. É claro que os presidentes que aqui vieram, que nós paramos, não fizemos mais movimento nenhum, devem estar felizes, porque eles representam, cada um deles, lá no seu município, não apenas o Estado, o município, porque nós temos 237 sindicatos patronais e 324 extensões de base. Quase a totalidade dos 645 municípios. Estamos ligados permanentemente em consolidar o sistema, como dizia o meu pai, arrancar da terra o alimento, para fortalecer os nossos filhos. E por isso, posso garantir, quando vejo falar das Forças Armadas ao nosso lado, basta dizer o último fato que eu contarei, fora do que eu escrevi para dizer. Estava aqui um homem chamado General Charles de Gaulle, e eu recebo um convite da Presidência da República, cujo presidente era o Marechal Castelo Branco, eu comparecer a Brasília para tratar de um assunto de interesse da agricultura. Nós comparecemos. E na reunião que houve, era exatamente
o presidente do Brasil com o presidente Charles de Gaulle. Numa reunião social que houve, nós fomos convidados e fomos chamados a um canto para conversar uns 10 minutos com os dois presidentes. E qual foi a pergunta? Primeiro, ele falou da sua produção em torno de Paris, e era a coisa mais fantástica que tinha em Paris. Mas estava os campos de Paris, só caminhavam numa forte expressão, a pecuária leiteira também, mas como é que consolidaria um processo da agricultura que pudesse abranger amplamente o sistema agrícola aqui em São Paulo? O que eu não entendi de pronto, a razão do convite a mim, porque tinham ministros de agricultura, secretários de agricultura, é que constava na história da família nossa, uma parte veio da Iroca, Vapendi, os Meireles, outra veio do coronel Joaquim Barbosa Salles Pinto, que foi do comando da Guarda do Imperador Pedro II, do Rio de Janeiro, e todos de origem portuguesa. Então, nosso nome era visto como um homem voltado à agropecuária, à terra brasileira. Isto tornou-me, naturalmente, um sacerdote do sistema agrícola. E posso garantir, aqui tem um número grande de presidentes de sindicatos, todas as vezes, senhor presidente, que termina o período e que vem um novo período de eleição, são os líderes que estão aqui e outros que não. Diz, presidente, aguardamos que o senhor faça a nova chapa das eleições. O candidato é Vossa Excelência. Eu deixo o livro para qualquer líder, ele tem coragem, como eu, de levantar e dizer que há um equívoco. Aqui é uma casa democrática, aberta, espontânea. E eu vou até aplaudi-lo, porque assim eu já estou livre de qualquer discussão para frente. Porém, uma questão de oposição pode iniciar tão simplesmente. A grandeza desta casa é que prevalece nesses fatos, porque Vossa Excelência nem sequer de leve teve dúvida de que deveria abrir o plenário para prestar esta cruz. Não tem nada mais quando fala num emblema como esse. Veja o que está escrito aqui. Colar de honra ao mérito. Defender a honra da terra e da nação é defender a honra da sociedade, porque sem arrancar o alimento da terra, a sociedade humana perece e só não desaparece porque a espiritualidade vai reagir contra aqueles que não têm credo e não confiam nos ideais da sua própria nação. Isto feito, eu peço permissão às eminentes autoridades, eminentes senhoras estão aqui, e talvez, senhor presidente Fernando Capês, eu vejo aqui 2 ou 3 autoridades aqui no plenário. Uma delas importante, numa área específica, e que chegou a mim logo trazer o cumprimento, a solidariedade. Mas eu fiz para mostrar que eu sou, hoje, um aluno da Assembleia Legislativa do Estado. Um aluno que, aos 22, 23 anos, foi Guararipe Serpa, Prestes Maia, aquele Hugo Borg, né? Suplente de deputado estadual. Tive a honra de tê-lo como meu presidente, né? Está com meu mestre
mestre, grande amigo, homem também do campo. Eu disse aqui o seguinte, vou ler para os presidentes, porque todos aqui sabem mais do assunto que eu vou fazer. Enalteço a importância dessa respeitável Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, composta por 94 ilustres deputados. O deputado, ele deve ser respeitado, reconhecido, e o que prevalece é o debate no centro da representação e na justificativa ou não, e das razões que existem, corretas ou incorretas, mas dentro da conceituação de respeito ao legislador. É aqui que eu deixo o agradecimento, o respeito ao legislador, em nome de Vossa Excelência. Os cidadãos, na elaboração das leis pertinentes ao Estado, e fiscalizam as ações do Executivo Estadual, no exercício de suas atribuições constitucionais. Aprendi mais. Instituição sólida, que teve início com a proclamação da República, como Conselho Geral da Província de São Paulo, exercido, curiosamente, de forma bicameral, pelo Congresso Legislativo do Estado de São Paulo, composto pela Câmara Estadual e pelo Senado Estadual em 1891. Posteriormente, passando por algumas constituições estaduais, tornou-se unicameral, sendo confirmado o formato pela Constituição Federal de 1988. Puseram 88 para eu lembrar da minha idade de agora? É possível. Espero poder prosseguir um pouco mais. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é palco de grandes debates e brilhantes evoluções legislativas visando a melhoria das condições de vida da população paulista. Por isso que o respeito à Assembleia do Estado é um respeito de cidadania e um conselho para quem nos governa, nos dirige ou tem outras funções, de saber respeitar as decisões dessa casa. E aqui era uma palavra que eu fiz quando pensei que ia assumir a Assembleia naquele ano que eu saí candidato e fiquei na suplência. É importante esclarecer que a evolução histórica do Estado de São Paulo tem uma forte ligação com o desenvolvimento da agricultura e das instituições de defesa da agropecuária e suas lideranças, as quais contribuíram fortemente para o atual estado do desenvolvimento de São Paulo. Porque seria negar a segurança da sociedade. O grande dever do homem do campo, das autoridades constituídas. Por isso, que nos reflete correto a homenagem recebida para dizer os seus deveres estão sendo cumpridos corretamente. Vamos cumprir melhor. Então, veja aqui. Foi no meados do ano de 1947 a 48 que ingressamos na FARESP, atual FAESP, que teve como entidades fundadoras a Associação Rural do Vale do Sapucaí, Franca, Associação Rural do Vale do Mugimirim e a Associação Rural do Vale do Rio Grande, Barreto, por Iris Memberg, deputado federal que foi implantador da Confederação Nacional da Agricultura e da Confederação Rural Brasileira. Nessa fase, participávamos ativamente das reuniões e discussões da Confederação Rural Brasileira, atual CNA. Assumimos a presidência da Associação Rural do Vale do Sapucaí no final de 1959. Começou, então, a nossa marcha em direção a São Paulo, ao Brasil e todos os estados. Nessa fase, em 1988, membros da Confederação Rural Brasileira, fomos indicados por seu presidente, o ilustre e saudoso senador Flávio da Costa Brito, junto à Assembleia Geral Constituinte, como representante da classe agrícola para o acompanhamento dos assuntos relacionados à agricultura e reforma agrária. Na Constituinte de 88, atuamos de forma decisiva para que o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, extinto pelo governo federal por incompetência e falta de conseguir ação, fosse recriado
e colocado nas mãos das representantes legítimas dos produtores rurais, a CNA, em conjunto com as federações de agricultura e com a efetiva dos sindicatos rurais, que em São Paulo não tínhamos o sindicalismo, não tínhamos as estruturas, não tínhamos nada, e nós implantamos, e hoje estamos, como já falamos, em mais de 564 municípios do Estado. Em 1991, foi por apelo à classe produtora paulista, com seu espontâneo apoio, fomos eleitos deputado federal. Contribuímos para a regulamentação do cenário em 1993. Procedemos à sua implantação nas nossas bases sindicais, levando a promoção social e a formação profissional do homem do campo. Os dados já foram expressados aqui, até o número fantástico de alfabetização. Em 1995, senhor presidente, apesar da pressão política para uma recondução garantida para o mandato de deputado federal, naquele ano, os jornais diziam que nós estávamos em terceiro lugar na maior intenção de votos. Cedemos à pressão da classe rural. Isso só eles é que sabem. E a responsabilidade de participar efetivamente na consolidação e aprimoramento do Senar no meio rural. É a grande força hoje do Senar. Ele é vida no município. Os prefeitos jamais permitirão que uma política faça arrancar o Senar do nosso município. E quem fizer política para abalar o sistema sindical no município está cometendo um crime de interesse econômico e social do próprio Estado. Assim, por meio da estrutura dos sindicatos rurais patronais, apesar de todas as diversidades da época, conseguimos, com o apoio de nossas bases, dos senhores presidentes de sindicato, da senhora, hoje nós temos, não tínhamos quando eu entrei, hoje parece que temos 12 ou 14 presidentes que são mulheres, com grande competência, com uma capacidade fantástica, inclusive aprimorando a capacidade educacional. Conseguimos, com o apoio dessas bases, utilizando metodologias avançadas, e alcançamos nosso público-alvo, atento às necessidades do trabalhador no pequeno e médio produtor. A tal ponto que o próprio Tribunal de Justiça, que está aqui representado, fez um protocolo, como disse o doutor Nalini, de intenções com a federação, para que os presos, oriundos da área pecuária, trabalhadores, analfabetos, pudessem ser alfabetizados dentro da própria cadeia. Então, nós tínhamos professores técnicos especializados para fazer isso. E nunca o Senar cobrou nada de ninguém. Nenhum recurso. Nem de alimentação, de coisa alguma. Por fim, trago algumas reflexões pessoais, fruto dos ensinamentos do meu saudoso pai e da minha, que ontem foi o Dia das Mulheres, e da minha mais extraordinária mulher que eu já conheci, a minha querida mãe, professora Georgina de Salles Meireles. Aprendi com eles a ser cristão, com visão humana, de São Paulo, do Brasil, das nações. O mundo é um só centro, dividido por forças, mas o homem é realmente a única unidade que comanda todos os centros, mesmo com cores ou com poderes diferentes. Assim procurando assim buscar sempre o diálogo, com a melhor forma democrática de evitar conflitos ou confrontos sociais. Este, senhor presidente, é o homem do campo, Fábio de Salles Meireles, e que lembro
nesse instante, de que nada se consegue se a alma não estiver presente no ideal dos objetivos que a humanidade reclama, que é um homem eterno, porque a passagem nossa vai ocorrer, mas eu pergunto, naquela frase de Júlio César, compondo a sua entrada no Senado romano, todos de acordo, quando vem em frente abraçá-lo o seu filho Brutus, filho de criação, que ele vai falar com o filho daquela vitória da unidade, ele sente a ponta do aço no seu coração. Até tu, Brutus. Então, a unidade, nossa, senhor presidente, me fez eu lembrar e adotar esse último ponto, porque Vossa Excelência mostrou dignidade na postura e defendeu a posição de presidente de uma instituição que não pertence apenas aos ilustres deputados, mas ao povo de São Paulo. Nós, deputados, como eu fui no Congresso Nacional, nós somos representantes do povo, temos que entender, procurar nos entender junto a nós, e não nos degradar, porque essa racha não beneficia nenhum povo, nenhuma sociedade, mas sim outros interesses, que depois de ter que corrigi-los, a nação ficou para trás. Nós estamos unidos no ideal da espiritualidade, não no ideal apenas da matéria. E aqui fica o meu eterno agradecimento a Vossa Excelência, às autoridades que se expressaram aqui, aos representantes das Forças Armadas, a todos, enfim, e permita até a presença que nos honra dessa autoridade, principalmente de vir aqui trazer uma palavra de abraço da nossa Polícia Federal. Muito obrigado. Imagina. Ainda em tempo, o deputado Coronel Camilo, que foi comandante-geral da Polícia Militar, está aqui prestigiando. O jornalista Márcio Moraes também está aqui ajudando na cobertura do evento. Felizmente, como sessão tem um começo, meio e fim. Está na hora de nós encerrarmos após essas belíssimas e justas palavras de Fábio Meirelles. Poderia estar descansando em uma de suas fazendas, está aqui trabalhando incessantemente. Você é um grande exemplo. Só para registrar, que ficar no seu coração, teve uma competição na floresta de tartarugas que iam fazer a escalada de uma montanha. E os animais juntaram ali, e todos começaram a xingar, gritar, ridicularizar, difamar, e as tartaruguinhas iam ouvindo esses apupos, iam desanimando, iam parando. Só uma prosseguiu. Quanto mais destaque ela tinha, maiores eram os apupos, maior a irresponsabilidade, maior o número de adversários que queriam tripudiar sobre ela para crescer sem trabalhar, para crescer sem ter a história que ela tinha. E a tartaruguinha chegou, escalou e assumiu o topo daquela montanha. Perguntaram:
Qual era o segredo da tartaruga? Ela era surda. Nós temos que nos fazer, muitas vezes, Fábio, surdos àqueles medíocres que querem ver nas palavras de crítica, e crítica destrutiva, o único meio de crescer. Continue fazendo muito, continue dando exemplo, continue trabalhando como você sempre fez, porque está provado que melhorar a produtividade agrícola é a melhor de todas as intervenções para reduzir a pobreza. Melhorar as outras atividades econômicas também contribui, mas nada é tão eficiente quanto investir na agricultura. Bill Gates, fundador da Microsoft. Esgotado o objeto da presente sessão, a presidência agradece a todas as autoridades, agradece a toda a equipe, aos funcionários do serviço de som, da taquigrafia, do serviço de atas, do cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da Casa, da TV Legislativa, das assessorias policiais, militar e civil, bem como a todos que com suas presenças colaboraram para o êxito desta sessão. Deus abençoe a todos. Longa vida ao nosso rei. Está encerrada a sessão.